São muitas informações. O que está acontecendo, gente? O Memphis Depay virou o executivo do Timão. Vazou não vazou, né? Ele postou uma conversa com os seus amigos, né? Ele postou dessa maneira, numa chamada de vídeo com Paul Pogba, ao lado do Pedro Silveira, o diretor financeiro do Corinthians. E aí tudo modifica, né? Tudo muda. Não é apenas o interesse do Pogba lá numa conversa com Luva de Pedreiro dizendo eu jogaria de graça no Corinthians, o Memphis, não sei o quê. Não é apenas isso. É o Memphis ligando para o Pogba do lado do diretor financeiro. Tudo bem, eles poderiam estar numa janta ali e tal, mas aí eu preciso dizer para vocês que a conversa existe, gente. A conversa existe. Não é só por essa foto, mas essa foto ela simboliza de que a conversa existe. Eles não estavam falando ali sobre a alta do dólar. Eles estavam falando sobre, evidentemente, a possibilidade de Pogba vir ao Brasil, jogar no Corinthians. E eu falava aqui, né, inclusive na comparação com o Marco Verratti, que foi outro jogador oferecido ao Corinthians, o italiano lá que jogava no PSG, que está na Arábia Saudita, de que o Pogba ele tem mais a cara do Corinthians, no sentido da brasilidade que o Memphis carrega. Né? O Memphis tem uma brasilidade, né? Embora, as suas raízes africanas demonstram isso, né? E acho que é por isso que ele se adaptou tão bem ao Corinthians e ele está amando viver o jeito Corinthians de ser, o jeito brasileiro, um cara que é completamente diferente, né? Completamente diferente. Eu conversei com alguns jogadores do Corinthians que me disseram assim, cara, o Memphis ele é uma estrela, mas ele é, como direi isso, né? Ele é do povo, cara. Ele é do povo. Ele gosta da bagunça, ele gosta no bom sentido, né? De estar no meio do churrasquinho, da pelada, do torcedor. Bom, eu nem preciso ficar falando isso para vocês, né? As atitudes do Memphis falam muito mais. Eu penso que o Pogba, até pela proximidade que ele tem com o Memphis Depay, que faz o meio de campo, né, muito bem feito, né? Dá para perceber, e também pelo jeito do Pogba, né? Pogba também é um jogador mais latino, assim, né, no seu estilo, na sua irreverência. Cara, eu tenho absoluta certeza que esse cara também não teria dificuldades em adaptação, ainda mais com um parceiro ali fazendo meio de campo. Vocês acham o quê nessa conversa? Que o Memphis não disse para o Pogba como que ele está se sentindo, como que ele está recebido, como que é o clima da Neoquímica Arena a cada jogo, como a torcida está empolgada, como a perspectiva do ano que vem ela é positiva, como ele foi abraçado e ao mesmo tempo está curtindo tudo que ele está vivendo por aqui. Vocês acham que esse relato não foi passado ao Pogba? E é isso que eu tenho para dizer para vocês. O Pogba deu ok. Só que assim, esqueçam essa história de jogar de graça, tá? Ele precisa receber um valor considerável. Considerável. O jogador que tem mercado, o staff do Pogba ainda bate na tecla de que ele teria mercado na Europa, que ele teria que ficar por lá. Então talvez o momento de você pegar o Pogba, de você captar o Pogba, seja justamente no momento de vulnerabilidade, quando ele está suspenso por doping, em que não tem contrato nenhum, em que ele vai demandar um tempo para voltar, porque assim, nós estamos numa outra condição em relação ao futebol europeu. A gente tem consciência disso. Então, para você pegar um jogador desse quilate, poxa, muitas vezes a gente reclama, né? O cara veio em fim de carreira, o Suárez veio jogar no Grêmio sem joelho. Cara, se ele tivesse com os dois joelhos bons, ele ainda estava no Barcelona, ou hoje já estaria no Real Madrid ou qualquer outro clube. O que eu digo para vocês é que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. A menos que amanhã depois a gente receba a informação de que não tem nada, foi só um flerte, ele vai jogar na Europa e o Corinthians não evoluiu, resolveu apostar em outros nomes, mas por enquanto, e o fato do Memphis ter postado essa foto foi para dizer que, cara, as coisas estão mais próximas do que vocês imaginem. Matko Mijević, do Newell's Old Boys. Ele estava no Newell's Old Boys. Ele é um meia que é considerado argentino, mas ele nasceu nos Estados Unidos. Ele nasceu em Miami, na Flórida. Mas ele tem uma dupla nacionalidade aí. Ele tem até um nome... não sei se sérvio, bósnio, né? Ele tem uma origem, ele tem uma miscigenação, né? 23 anos, meio campista, e foi destaque da MLS durante um bom tempo. Jogava no Montreal. O Montreal é um clube canadense, da divisa ali com o estado de Nova York, que disputa a Major League Soccer.
Foi treinado já pelo Thierry Henry, o Montreal. É um clube tradicional da Major League Soccer. Ele jogava no Montreal, jogava bem, inclusive, mas ele é meio doidão. Eu falei com algumas pessoas, né, consegui apurar algumas informações. Ele tem um pouco inclusive as pessoas os jornais, né, os portais que estão dando ali a negociação com o Corinthians estão dizendo assim, cara, o Corinthians vai ter um trabalho só para controlá-lo no extracampo. E aí eu já fico com uma pulga atrás da orelha, porque o Matko Miljevic, ele é um cara meio temperamental, no sentido de que ele jogava no Montreal. E em outros dias da semana, ele jogava outros campeonatos. Futebol Society, Futebol 7, sabe? 7 contra 7, grama sintética, essas coisas que a gente joga assim nessas peladas aí e tal. Ele jogava alguns torneios até, não profissionais, né, amadores e tal, com nome falso. Por quê? Porque a Liga Norte-Americana não permite com que você dispute outro tipo de competição, né? Então ele queria jogar bola, né? Até o relato que eu recebi foi o seguinte, cara, acho que era um cara que ele queria jogar, né? Só que assim, não pode, né, gente? E regras são regras. E ele jogava e tal, com nome falso, o que já também indica uma grande cagada, né? Só que ele foi descoberto porque ele se envolveu numa briga e deu um soco num cara. Gente boa ele, né? E aí a MLS descobriu e excluiu ele, baniu ele da liga. E ele teve que voltar para a Argentina e por isso ele estava no Newell's Old Boys. 23 anos, meio campista. Ele é um jogador mais de marcação, assim, né? Mas ele faz, né, aquela transição, né? Ele carrega a bola da defesa para o ataque. Tanto por isso que os números dele não são tão grandes, altos, né? Tem 24 partidas com 2 gols e 1 assistência apenas, mas não é a função primordial dele. Ele passou também pelo Argentinos Júniors no início da carreira e seleção de base dos Estados Unidos. Ele é muito promissor, ele tem talento. Mas assim, ele é bem complicado. A informação é de que o Corinthians estaria praticamente fechado com esse jogador. Eu realmente não consegui confirmar se isso é verídico, mas fui atrás de informações do cara, porque eu nunca tinha ouvido falar do Matko Miljevic. Mas, enfim, destaque na MLS, estava no Newell's Old Boys, jogou também no Argentinos Júniors e tem 23 anos. E aí a gente começa a entender que o Corinthians segue atrás de um meio-campista, né? Porque a gente falou nos últimos tempos aí de Verratti, Pogba, Andreas Pereira numa possibilidade, e agora esse jogador aqui que a gente não sabe exatamente o que ele pode dar, não dá nem para colocar na mesma prateleira dos outros que eu acabei citando aí. Eu tô achando que esse Coronado é um corintiano louco, porque ele quer provar, ele quer mostrar que tem chances de jogar no Corinthians, ele quer permanecer no Corinthians, ele não quer ir embora. Só que houve uma conversa da comissão técnica do Corinthians, foi o seguinte, se tiver que negociar, pode negociar. Eles não gostam do futebol do Coronado. Não adianta, tá? Não adianta. Eles não gostam do Coronado, não da pessoa Coronado, né? Mas não gostam do estilo de jogo do Coronado, eles acham que ele não tem intensidade, que ele não tem condição nem de ser o reserva imediato do Garro. E por conta disso, o Corinthians prioriza um jogador no mercado. Aí eu peguei os números do Coronado. Papel e caneta na mão, fiel torcida. Deixa o prato de comida aí, gordinho. Vai, deixa aí, põe aí agora. Eu mando aí. Tua esposa, né, deve ficar... Como é que esse gordinho lá da televisão manda em você? Eu mando. Deixa o prato aí, as coisas... Presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Coronado, 32 anos, 45 jogos na temporada. Sabe quantos jogos o Coronha foi titular na temporada 2024? 18 apenas, tá? Sabe quais são os números dele? Tem 4 gols e 5 assistências. Lembrando, são 45 jogos, mas só 18 como titular. 4 gols, 5 assistências. Ele fez 26 partidas a partir da chegada do Ramon Dias, né, que foi em 10 de julho. Né? O time jogou 34 vezes, tá? 34 vezes. Dessas 34, ele participou de 26. Até que participou bastante. Sei lá.
Titular em somente 8 jogos com o Ramon. Dos mais recentes para os mais antigos, vamos lá. Cuiabá, no Brasileirão, ele foi os jogos que ele foi titular, tá? Cuiabá, Flamengo, Cuiabá Brasileirão, Flamengo, Copa do Brasil, Fortaleza, Sul-Americana, Fortaleza de novo, Sul-Americana, onde ele brilhou, Juventude, Copa do Brasil, foi bem também, Grêmio, oitavas de final da Copa do Brasil, foi bem, olha, ele foi bem quase todos aqui, Red Bull Bragantino, oitavas da Sula, aí eu já não lembro, Juventude Brasileirão, foi bem, nas últimas 10 partidas em que foi relacionado no ano, ele só foi titular na vitória por 1-0 diante do Cuiabá. O Garro foi poupado nesse jogo. Nas últimas 10 partidas em que ele foi relacionado no ano, presta atenção nesse número. Nas últimas 10 partidas em que o Coronado foi relacionado no ano, nas últimas 10. Eu acabei de comprar esse iPhone 16 novo aqui, só avaliando empresas. Se você não sabe, empresas famosas como Netflix, Amazon e ele foi titular só em uma, na vitória de 1-0 contra o Cuiabá. O Garro foi poupado nesse jogo. Nos últimos jogos, ele jogou 13 minutos, como ele joga pouco, 13 minutos contra o Bahia, pela 37ª rodada. Não entrou contra o Criciúma, pela 36ª rodada. 12 minutos contra o Vasco, 35ª rodada. 32 minutos contra o Cruzeiro, aqui um pouquinho mais, e 27 minutos contra o Vitória, na 33ª rodada. Então, ele não tem muita minutagem. Segundo o SofaScore, foram 30 jogos no Brasileirão, 1.381 minutos, média de uma finalização por jogo, 81% de passes certos por jogo, e criou 7 grandes chances de gol, somando todos os jogos. Jogadas que, claro, terminam em finalizações. 43% de acerto nos dribles, média de 12 bolas perdidas por jogo. O que vocês acharam dos números aí do currículo, né, de Igor Coronado?